Silvia, bom, primeiramente eu gostaria de agradecer sua disponibilidade para estar aqui com a gente hoje, te parabenizar pelo teu livro, pela tua história e que bom que você resolveu tornar a tua história pública, né? Publicar um livro para contar toda a sua trajetória, porque eu tenho certeza que acaba virando uma missão de vida e vai ajudar e já deve estar ajudando muitas mulheres, assim, para mim. Mesmo não estando nessa fase de tentar engravidar ou da maternidade tardia, já foi um processo muito terapêutico ler o seu livro. Então, eu imagino o quanto as mulheres que estão passando por isso não se reconhecem também ali em cada linha. Então, quero te agradecer demais aí por tudo isso e pedir para você começar se apresentando, contar um pouquinho quem é você, onde você mora, o que que você faz. E aí eu sigo aqui mais ou menos com algumas perguntinhas, mas a história é sua, você pode contar tudo o que você quiser, tá bom? Tá ótimo. Eu vou seguir nas suas perguntas. Então, eu sou Silvia Beatriz Machado, eu escrevi um livro, Gestação aos 40, Medo, Reflexão e Empoderamento. Por que que eu escrevi esse livro? Porque na época que eu sofri perdas gestacionais, eu procurei algum livro que falasse do assunto. E tudo que eu encontrava era os riscos. Não tinha nada para acolher. Eu falava assim, gente, mas não é possível que não tenha uma mulher que engravidou ou que sofreu perdas e depois engravidou e teve um final feliz. Não é possível isso. E eu não achava esse livro. E tem uma frase da Toni Morrison que fala assim, se você está procurando um livro e não encontra, você tem que escrever esse livro, porque ele vai servir para você e para outras pessoas. Então, na verdade, foi um processo de cura, realmente, foi um processo de querer escrever esse livro que eu não achava. Só falando de risco, de cuidados, era assim, quase como se eu fosse um erro, sabe? Se eu tivesse feito a vida inteira escolhas erradas, né? O fato de eu ter investido mais na minha carreira, ou ter viajado pelo mundo, ou o que as minhas escolhas, aí no final das contas, ou seja, eu segui minha intuição e eu errei, porque eu decidi ser mãe mais tarde. Então, acho que foi um livro necessário Uhum. para mim também, foi muito necessário para mim. E como você falou, muitas mulheres se reconhecem nele, porque até algumas leitoras falam assim para mim, você escreveu a minha história, eu poderia ter escrito esse livro. Eu falei, pois é verdade. E é verdade, porque é a história de várias mulheres, né? Não, eu vou te falar, foi exatamente isso que eu pensei, porque até brinquei com você, né? Falei para as meninas aqui no início, que parece que você entrou na minha caixinha de direct e leu as histórias que eu recebo, porque é muito isso. A sua história, claro que tem as particularidades todas, mas assim, em resumo, é a história de todo mundo, porque esse sentimento de que, puxa, eu fiz a escolha errada, né? Por que que eu fui adiar tanto a maternidade? Eu fiz a escolha errada mesmo. E aí, de invalidar todas as outras conquistas, é uma cilada tão grande, é tão fácil de cair nessa cilada, né? Se você não tem realmente ali a consciência, né? De que todas as escolhas também levaram a essas, que cada escolha tem que ser o peso, né? Não existe isso de, ah, essa é a melhor, essa é a pior. Então, é a sua história, e é sempre o que eu falo aqui. A gente pode falar dos riscos, a gente pode falar dos riscos, né? A gente sabe que tem alguns riscos que estão associados à maternidade e na maturidade, mas tá, a gente vai ficar focando nos riscos e nos dados, nas estatísticas, mas a gente tem um fato. A mulher que chegou até aqui, ela já adiou, ela precisa de ajuda, né? Ela não precisa que eu jogue nas costas dela mais dados e mais riscos e mais... Então, o seu livro, ele vem muito de encontro, porque apesar de ele ser escrito ali numa narrativa meio que de diário, né? Ele é muito rico em informações, dá para ver que você pesquisou para escrever, e ele não deixa de passar todo esse sentimento, essa emoção e tudo que você viveu. Então, assim, gente, é realmente assim muito enriquecedor. E aí, eu queria começar a nossa live, Silvia, falando do seguinte, que foi o que me chamou a atenção e é também muito o que temos aqui de público. Que você explica que existem ali três perfis de mulheres, né, que estão aí buscando pela maternidade aos 40. Então, para algumas, a maternidade é um passo natural, primeiro tipo de mulher. Elas não temem perder a liberdade, parece mesmo que elas nasceram para ser mães, né? Nunca tiveram dúvida disso. Para outras, a maternidade está fora de cogitação. Elas decidiram que essa maternidade simplesmente não é para elas. Tudo bem, não querem ser mães. E existe um terceiro grupo, que aí acho que 90% de todo mundo que está no Mãe aos 40, que é essa, que você se inclui. A maternidade é uma nuvem. E eu achei ótima essa definição.
Ela fica ali esperando um acontecimento para tomar forma. Eu temia perder a liberdade e criar raízes, não tinha ânimo para decidir. Então, é muito isso também, né? Eu queria que você começasse, então, contando que papel que a maternidade teve na sua vida, né? E quando que ela começou realmente, né, se desfazer em nuvem ali, dar as caras, e como que foi esse processo de, poxa, não, eu quero ser mãe, e eu quero ser mãe agora. Como que foi? Conta pra gente. Então vamos lá, Aline. É importante, e que bom que você tocou nesse ponto, porque muitas vezes coisas que a gente considera ruins que acontecem com a gente, mas na verdade, no final das contas, elas são a primeira luz. Por exemplo, quando eu engravidei a primeira vez, aos 30, um mês, um pouco, acho que 2, 3 meses antes de eu fazer 40 anos, né? Eu tinha 39, quase 40. E eu tive a primeira perda gestacional. Quando eu engravidei, foi uma grande surpresa, porque eu não estava esperando, não que eu até usava preservativo com meu marido e tudo, e eu acho que deve ter sido, né, como a gente já estava casada há muito tempo, deve ter sido aquele esquecimento, não sei te explicar como foi. Mas eu sei te dizer que eu fiquei muito triste, né, porque a gente não estava esperando, mas uma vez que aconteceu, a gente achou, pois é, porque é para ser, aquela conversa toda, e assim eu não precisei decidir, decidiram por mim. Então, toda essa felicidade acabou em poucas semanas, né? Porque eu tive gestações breves, né? A primeira gestação foi muito breve. E aí eu fiquei bem arrasada, e quando tive a segunda eu também fiquei bem arrasada. O que aconteceu comigo que eu falo que é um estado de vítima. E a gente não percebe a luz que está ali naquele quartinho escuro, porque a gente está ali trancado naquele quartinho escuro e não quer nem sair de lá, né? Assim que eu me sentia. Porque eu sou muito reservada em termos de sentimento. Eu sei que no livro eu me despi bastante, mas é porque eu achei necessário. Mas durante muito tempo eu fiquei assim, no meu escrito, nos meus desenhos, porque era importante para mim elaborar aquilo ali antes de expor. E aí, quando você me perguntou quando, né, veio essa vontade de ser mãe, eu acho que foi quando eu tive a primeira perda gestacional. Aí sim eu falei assim, peraí, então tem outros caminhos, né, de liberdade. Eu posso exercer minha liberdade de alguma maneira, ou então talvez eu possa abrir mão um pouco da minha liberdade por um tempo, e para viver essa outra coisa que está vindo aí, ou que apareceu como uma possibilidade. Então, assim, para quem sofreu perda gestacional, eu diria isso, olha, é claro que é difícil, é claro que é ruim, não estou dizendo que foi bom, que foi ótimo para mim, nem nada disso, não, mas eu aprendi muito, aí foi uma fagulha do que é a maternidade. E aí eu comecei a pensar, eu acho que se eu nunca tivesse tido essa primeira gestação surpresa, breve, assim, isso nunca teria me ocorrido mesmo, assim, porque eu estava bem na minha vida, assim, né, eu costumo dizer para o meu marido, eu já era feliz antes, eu não estava procurando um projeto de vida, não se tratou disso. Mas aí aconteceu, e aí quando teve as perdas gestacionais, foi toda uma reflexão que começou nesse caminho de maternidade. Sim. Então a gente pode dizer, Silvia, que o seu primeiro medo era o medo de, quando se falava de maternidade, o medo de perder a liberdade, né? E aí, só para contextualizar, a Silvia é uma mulher muito livre, que já morou em diversos países, né? Que sempre prezou muito por isso, né? Que ama a liberdade. Isso é muito importante, né? Você entender as coisas que você ama e a importância que ela tem na sua vida. Então, você acha que esse medo de perder a liberdade, ele foi o grande medo que te fez sempre colocar a maternidade numa caixinha separada ali, que depois você olhava, mas que um dia a caixinha caiu ali no seu colo e você teve que olhar, e aí o que você encontrou foi algo que não foi que você não quis, pelo contrário, né? Você viu que não, opa, pode ter vida aqui também. Exatamente, foi uma. É como você descreveu, assim, uma possibilidade nova. Abriu uma janela ali para mim. Eu falei, opa, peraí, então é possível, né? No meu caso, assim, eu já estava morando fora. E eu falava, então de repente eu vou ter filho aqui. E mesmo longe da família, que é mais difícil, né? A gente precisa realmente de uma. Tem um ditado, um provérbio africano que fala, a gente precisa de uma vila inteira para criar uma criança, né? Porque precisa dos pais, do vizinho, dos tios, e eu estou longe da minha família, porque eu moro na Alemanha, mas aqui a gente também monta uma vila, a gente acaba encontrando os amigos, os vizinhos, e que ajudam a você a criar teu filho.
Mas é bem por aí mesmo, foi uma Exatamente. possibilidade. E eu não me arrependo de ter sido mãe madura. Eu costumo até dizer que se eu tivesse sido mãe aos 20, aos 30, ou eu teria me separado, ou eu teria pedido para minha mãe cuidar da minha filha, porque realmente esse desejo de viajar era muito forte. Então eu acho que eu fiz a escolha certa. Teve dificuldade, né? Teve as dificuldades, como te falei, né? Eu tive 2 perdas gestacionais, como você leu no livro, mas isso me encorajou, né? Depois que eu entendi o para quê, porque durante muito tempo eu fiquei me perguntando o porquê, né? Por que isso me aconteceu? É aí que fica no estado de vítima que eu te falei. Quando eu entendi o para quê, aí eu dei um salto. Aí eu dei um salto em todas as searas da minha vida. Eu falei, opa, não preciso ficar aqui. Eu posso seguir em frente. Aí você chegou num ponto que é o meu segundo tópico aqui, que é justamente sobre isso, porque é um lugar muito, digamos que até confortável, né, de ficar, assim, de se sentir vítima, de falar, puxa, mas eu estava fazendo tudo certo, né, por que eu, por que eu? E aí eu queria que você comentasse um pouquinho desse seu estado mental após a perda, né, as perdas, e quando que você conseguiu se dar conta que era preciso sair dele? E aí, emendando, você fala no livro sobre sentimentos como culpa e vergonha, né? Que denotam aí uma vulnerabilidade mesmo, né? Emocional e que pode ser muito perigosa. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho disso, porque a gente tem muitas mulheres aqui, Silvia, eu já fiz algumas pesquisas, e a maioria delas já passaram por perda gestacional, sejam 1, 2, às vezes até 3. Então, é realmente um assunto muito tocante e que você vivenciou na pele, né? E que você ligou um alerta ali. E aí eu queria que você contasse um pouquinho para mim desses sentimentos, né? E do que você fez para conseguir passar por eles. Então, vamos lá. Aline, primeiro ponto, quando eu senti, né, é natural que quando uma pessoa, né, quando eu perdi, quando uma pessoa sofre perda, né, alguém que está assistindo a gente talvez esteja passando por isso, quando a gente passa por uma situação difícil, ou que não seja difícil aos olhos dos outros, mas para a gente é difícil, é muito importante a gente aceitar aquele sentimento. Então, assim, no primeiro momento eu aceitei, não, tudo bem, aconteceu comigo, tá, mas em algum momento, nessa trajetória, quando eu sofri a segunda perda, então aquele estado de vítima, ele tomou uma forma mais sólida, vamos dizer, para mim. Tá? Porque todo mundo fala, primeiro, né, os próprios médicos dizem, a primeira gestação é natural ter uma perda e tal, especialmente aos 40 e tudo. Então, a segunda perda, ela tomou uma forma diferente, ela foi uma coisa mais difícil para mim. E quando quando eu fiquei nesse estado de vítima, eu ainda não estava compreendendo muito bem, porque eu também fiquei muito obcecada, né, por tentar de novo engravidar. E assim, quando veio essa segunda perda, eu apertei no freio. A minha obsessão, eu falei assim, não, chega, não, chega para lá. Foi nesse momento eu falei assim, não posso viver assim, não posso viver obcecada, não posso viver num estado de vítima. Aí que eu percebi que eu estava no estado de vítima, quando eu passei pela segunda perda gestacional, porque tomou uma forma diferente. Eu falei assim, já fugi da estatística, né? Porque os médicos dizem a primeira é natural, é comum e tal. Quando vem a segunda, os médicos normalmente querem pesquisar a partir do terceiro aborto, eu falei assim, eu não sei se eu quero passar por um terceiro processo. Então, foi a hora que eu apertei no freio mesmo, e aí voltei a usar preservativo, e aí fui cuidar de mim. Eu falei assim, peraí, eu não posso ficar perguntando por que isso acontece comigo. Não é porque eu sou uma pessoa saudável que isso não poderia acontecer comigo. Eu não fumo, eu não bebo, eu não sei. Não é por isso, né? Porque não é essa a questão. É porque são experiências que a gente tem que passar. Quando eu comecei a aceitar essas experiências... Desculpa, te interrompi. Não, pode falar. Então, quando eu comecei a passar por essas experiências, quando eu comecei a aceitar os sentimentos, eu comecei a observar quais eram os sentimentos que estavam preponderando. Aí eu comecei a estudar mais o que eu estava sentindo. Foi quando eu me fechei para mim, mas no sentido assim, eu consegui mergulhar em mim, no que eu estava sentindo, o que eu podia fazer para mim e o que eu podia me melhorar. Porque uma coisa estava claro para mim, naquele estado eu não podia ficar. Porque você sabe, na escala, até coloco isso no livro, né, que na escala
energética de sentimentos, vergonha e culpa são sentimentos suicidas, são sentimentos que levam à depressão, são sentimentos que podem complicar a tua vida pessoal, né? Eu tenho uma vida pessoal, eu já tinha uma vida pessoal bacana, que eu tinha escolhido, vivo bem com meu companheiro, então a gente tem uma parceria muito... que eu fico até emocionada quando eu falo dele, a gente tem uma parceria muito bacana. E então, quando eu me dei conta disso, eu comecei a falar, não, isso aqui não dá para seguir nesse caminho. Esse caminho não tem luz no fim do túnel, né? É mais difícil achar uma luz. Tem, mas é mais difícil achar se eu seguir por aqui. Então, foi a hora que eu falei assim, eu vou dar alguns passos para trás e vou pegar outro caminho. E aí eu comecei, na época que eu sofri as perdas, eu já fazia o pote da felicidade, né, conforme a gente falou, e aí eu intensifiquei o processo de exercício de gratidão, porque qualquer processo que você fizer, para quem tem estado mental de vítima, né, se alguém está passando por perda gestacional, está se perguntando por que isso acontece comigo, ou por que né, independente de ser perda gestacional ou não, mas alguma coisa ruim, se você ficar se perguntando por que isso aconteceu comigo, esse é um estado de vítima, para mim é muito claro. E a forma mais fácil de sair de um estado de vítima é fazendo exercício da gratidão, é o pote da felicidade. Porque o cérebro compreende isso muito fácil. E até a química do corpo, isso é estatística, né? Neurociência, eu não sou especialista no assunto, mas se tiver algum especialista assistindo, ele vai dizer, isso é verdade, isso é químico, isso é comprovado pela ciência, e no meu caso eu comecei o intuitivo e depois fui vendo que tinha até dado estatística a respeito disso, então foi um exercício muito bom, o do pote da felicidade, né? Que é o exercício da gratidão. E algumas pessoas me perguntaram por que eu não fiz exercício de visualização, e eu tenho uma dica, exercício de visualização só serve se você já estiver fora do estado da vítima. Se você estiver no estado mental de vítima, dificilmente você vai conseguir visualizar a tua própria melhoria. Então, o primeiro passo, eu diria, se alguma mulher está passando por isso, é que ela exercite realmente a gratidão. E uma gratidão genuína, ela não precisa agradecer grandes... Não, uma gratidão genuína. Poxa, hoje eu acordei e arrumei minha cama. Porque é um outro passo muito importante, e é outro método que eu também utilizei, é esse de você viver no presente, no agora. E muita gente fala isso, e na época eu falava assim, gente, mas eu estou no presente, mas na verdade você só está no presente quando você toma uma ação, e é muito importante, eu até falo que pensamento na horizontal é perigosíssimo, porque se você estiver deitado na cama e começar a ruminar, como eu rumino, assim, meus pensamentos podem me dominar e me deixar na cama o dia inteiro, então pensamento na horizontal é proibido nessa época, entendeu? É muito importante levantar, e vai se ocupar, Exatamente. vai fazer alguma coisa. Exatamente. Nossa, você tá falando, eu tô aqui, ó, com caneta e papel que eu tô marcando, gente. No final da live eu vou contar uma novidade para vocês, que vai ser muito boa, tá? Vocês vão aprender na prática a fazer as coisas que a Silvia fez. Não significa que é uma receita de bolo, tá? Mas são sim ferramentas muito importantes que podem ajudar você também, porque, Silvia, eu vejo que você é uma pessoa que exercita muito e busca muito por autoconhecimento. E isso é fundamental, porque muitas vezes as pessoas me escrevem, elas já se acostumaram tanto a esse papel de tentar, mais um negativo, mais um negativo, mais um negativo, que às vezes quando o filho chega, aquele casal e aquela mulher, ela perde o sentido, porque todo dia o sentido da vida dela era tentar, era fazer alguma coisa para aquilo acontecer. E de repente acontece. E aí, claro, vem uma felicidade, mas falta algo para preencher aquela busca. Porque, na verdade, aquela busca não era só por um filho. Né? Então, eu costumo dizer que a jornada aí das desejantes, eu não gosto de falar muito tentante, ela é um convite, ela é uma oportunidade para você entrar em contato com quem você é. Porque você vai precisar passar por muitos pontos dentro de você para entender suas escolhas, para entender, né, os praquês aí de tudo, né? Até porque outro dia eu fiz um post disso, para que você quer esse filho? Eu perguntei, né? Porque muitas vezes a resposta é, porque, né?
todo mundo é mãe e tal, mas qual que é a sua resposta genuína, né? Encontrar essa resposta é muito importante, porque senão você segue só no automático de, ai, agora eu vou ver ovulação, vou ver não sei o quê, vou comprar teste de ovulação, vou não sei o quê. E aí você entra num ritmo tão automático que você esquece de parar. E fazer essa pausa que você fez é muito importante, gente. Sabe, se você está perdida no meio do caminho, já tentou várias coisas, você precisa primeiro se encontrar com você, para depois encontrar com esse filho. E assim, vocês podem falar, Aline, mas eu tô com 41, com 42, eu não tenho tempo, não tenho tempo. Mas o não ter tempo e também sair correndo sem saber para onde vai te fazer perder mais tempo, né, Silvia? Então, quando você falou da pausa, achei muito importante. E fiquem com isso, depois a gente vai falar mais sobre esses exercícios que podem ser feitos. Mas voltando aqui para a história, Silvia, quanto tempo você teve de um aborto para o outro? E aí, os seus medos, eles foram mudando, né? Pelo que eu pude perceber do livro. Eles iam trocando de um para o outro. Conta um pouquinho disso pra gente, que é muito natural isso aqui também. Então, a primeira perda gestacional aconteceu em julho de 2013 e logo depois eu engravidei de novo, mais ou menos em dezembro de 2013. Então, quer dizer, mais ou menos 5, 6 meses, né? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 5 meses, mais ou menos. E aí, em dezembro de 2013, quando eu percebi que já, né, acho que o resultado deve ter saído no final de dezembro, início de janeiro, aí foi que eu dei a pausa. Foi que eu falei assim, não, eu apertei no freio e falei assim, agora eu preciso parar com essa obsessão. Porque no meu caso, né, não sei o caso das moças que te procuram, mas no meu caso eu estava num estado claro de obsessão. Né, e misturado só pensando nisso, né? Todo o resto perde sentido, né? Perde aquele ponto importante que tinha na vida. Exatamente. Então eu fui cuidar de conhecer o meu vazio, como eu tive por aí. Muito importante. Outra coisa que você também, pelo jeito, é um hábito já de muitos anos, é a escrita, né? E outro dia eu estava vendo um workshop da escrita como ferramenta de cura. E eu não tinha pensado nisso, mas voltando, eu me dei conta que isso é tão poderoso, porque a gente começa a fazer diário, geralmente na adolescência, né? E é a hora que a gente consegue colocar para fora tudo aquilo que a gente não consegue dizer para ninguém. Né? Então, é também uma forma de você entrar em contato com você, né, através da escrita, porque você tem que elaborar o que você vai escrever, né? Você tem que parar e pensar para transferir ali para o papel. Queria que você me contasse um pouquinho, né, desse papel que a escrita tem na sua vida, e aí a gente já fala aí desses pulos dos medos aí. Quais foram as fases do seu medo? Dos medos, né? Vamos lá, vamos falar da escrita um pouquinho. O que acontece, Aline? Não sei você, né, como foi teus 20 anos, você está com 30 e poucos ainda, mas você ainda tem essa fase ainda dos 30. Mas no meu caso, meus 20 anos foram... eu até falo, se tiver uma máquina do tempo para voltar para lá, eu não volto de jeito nenhum. Porque eu me adaptei muito por que eu comecei a escrever tanto? Porque a gente fica sempre se adaptando, né? Sabe, adaptando ao mundo, fazendo o que dizem que é para fazer, agora é a hora de fazer a faculdade, agora você vai começar a trabalhar, e aí você vai seguindo essa cartilha, né? No meu caso eu segui, e embora eu tenha viajado bastante e tudo, no final das contas, né, a gente tem que trabalhar, tem que seguir uma carreira e tal. E quando eu escrevo, na verdade, eu não penso muito, e é um alívio para mim. Porque o meu pensamento, no meu caso, o meu pensamento ele é muito poluído, assim, sabe? Tanto é que eu escrevo logo que eu acordo, porque aí eu tô tá menos poluído, tá? O que eu sinto do que o que os outros me dizem que eu tenho que sentir. E eu vejo muitas, né, às vezes as pessoas falam assim, não, você não pode falar isso, você não pode sentir isso. Aí eu falo, não, mas eu posso. No meu diário eu posso sentir o que eu quiser. Eu posso sentir raiva, ódio, culpa, vergonha e tal. E ali eu elaboro aquilo, como eu vou transformar aquilo em outra coisa. Tá? Então, assim, a escrita, na verdade, para mim, eu sempre falo assim, por que eu gosto muito de escrever cartas, né? Pelo meu livro você vê isso. Porque quando a gente escreve uma carta, eu só consigo escrever uma carta com a minha própria voz. Eu não consigo imitar a Aline, eu não consigo imitar seu post, eu não consigo imitar o post das escritoras que eu admiro. Eu só consigo ser eu.
E esse é um processo difícil que eu vejo hoje em dia, da pessoa ser ela própria. Porque a gente está sempre, né, querendo ser alguém, querendo escrever como alguém. No meu caso, né, de escritora, assim, eu passei um tempão da escrita, assim, querendo ser as escritoras que eu admirava. E tem até uma história, se você me permite, eu conto uma história judaica que eu gosto muito, acho até que eu fiz um vídeo há muito tempo atrás a respeito dessa história, é uma história curtinha, vou só te comentar aqui porque é interessante, cai bem nesse... O Sussi era um rabino muito famoso, né, da antiguidade, ele muito famoso e ele, a comunidade toda amava ele, e ele fazia tudo pela comunidade, e um belo dia Sussi ficou velho e estava prestes a morrer. E Sussi estava apavorado. E os outros rabinos, né, assistentes, falando, mas Sussi, como você está apavorado? Você sempre acolheu a gente, acolheu as pessoas da comunidade que estavam com dificuldade, né, que estavam à beira da morte. E Sussi, você foi como Moisés, você foi como Isaías, você foi como... Aí dizia todos aqueles personagens bíblicos super importantes e tal. Você vai chegar lá, não vai ter problema nenhum. Ele falou assim, pois é disso que eu estou com medo, porque... Eu fui como Isaías, eu fui como Moisés, eu fui como Jacó, eu fui como Salomão, mas e aí se ele me perguntar por que tu não foste Súcia? Entendeu? Então é mais ou menos por aí. Eu acho que o processo da escrita... Maravilhoso. O processo da escrita faz você se encontrar com você mesmo. Assim, eu não consigo ser outra pessoa quando eu estou escrevendo, eu não consigo imitar ninguém. Eu escrevo como eu escrevo, eu conto o que eu sinto. Eu conto as minhas sombras ali, né? As minhas sombras estão ali e eu posso lidar com elas ali com tranquilidade. Ninguém está me olhando, né? Então ninguém está me julgando ali. E até minha culpa fica leve ali, né? Se eu estou com culpa de alguma coisa, eu falo. Se eu estou com culpa, se eu estou com vergonha de alguma coisa, ali fica mais leve, porque ela sai mais rápido de mim. Ela... Isso. E é isso que eu falo, você acessa, né, esse sentimento, porque a nossa tendência é jogar para debaixo do tapete, só que vai acumulando e não faz bem, né? Então também é uma forma um pouco mais leve de você conseguir acessar e lidar com ele ali no dia a dia, doses homeopáticas, porque medo a gente sempre vai ter, culpa por uma ou outra coisa a gente sempre vai ter, né? Então, eu achei demais, assim, no livro, não vou ficar dando tanto spoiler aqui, tem um monte de gente que falou que comprou e ainda não chegou. O meu também, o meu físico não chegou ainda, mas eu já li. Mas vai chegar. No PDF. Tô doida pelo exemplar físico, mas tem muita coisa do correio que eu comprei também há muito tempo e ainda não chegou, então a gente está com esse problema. Mas o que eu queria dizer é isso, né? Você consegue acessar esses sentimentos e a Silvia, ela escrevia cartas que, num primeiro momento, você fala, nossa, a mulher tá louca, vai escrever carta para escrivaninha, né? Vai escrever carta para... Gente, mas assim, né? Qual é o objeto que mais te presencia nos seus choros, né? Qual que é o objeto que tá ali sempre com você, no seu confessionário ali de tristeza, de dor, né? Então, é mais ou menos que esse compartilhar. Então, você traz olhares muito diferentes e muito interessantes, muito além do óbvio, sabe? Isso foi o que mais me pegou, assim, com vontade de continuar lendo o livro. Eu achei isso maravilhoso. Agora, só voltando ao medo, e aí depois a gente fala um pouquinho também de reflexão e empoderamento, conta pra mim quais foram as fases, quanto tempo durou esse seu tempo de pausa, né? De, não, pera, deixa eu me alinhar primeiro, para depois tentar de novo. E o que você fez nesse meio tempo, né? Você chegou a procurar um especialista? Você entendeu que a fertilidade era um problema ali ou não? Você foi sempre pela sua intuição? Aline, honestamente, eu fui pela minha intuição, porque procurar um especialista e tudo, até pensei, até tinha o marido de uma amiga tinha um médico também que era especialista em fertilidade, mas eu já tinha decidido com o meu marido que a gente não... eu não faria nada de fertilização, não porque eu sou contra, nada disso, é porque eu acho que eu não daria conta. Eu ia entrar no canal da obsessão de novo e eu já tinha dito que por esse caminho eu não iria entrar. Então, assim, eu respeito, eu tenho várias amigas que fizeram fertilização e deu super certo e elas ficaram super tranquilas. Claro, porque elas têm um outro modo de pensar, diferente de mim. No meu caso, estava claro para mim que eu não podia entrar nesse processo. Eu não iria me dar bem com ele. Ia ser um gatilho, né? Ia ser um gatilho, com certeza, não tenho nem dúvida, ia ser um gatilho. E se desse errado, ia ser um gatilho que não ia ser bom para minha cabeça, então, e nem para o meu casamento. Eu queria preservar
o que de maravilhoso já tinha me acontecido até ali. Então eu fiquei, realmente, eu fui pela intuição. E outro medo que me aconteceu... Ah, sim, aí você pediu quanto tempo levou, né? Então, quando, janeiro, acho que foi dezembro, quando eu passei pela segunda perda e eu dei a pausa e tudo, eu fiquei usando preservativo e tal, foi também para me preservar, né? Eu não queria engravidar, porque assim, eu já estava com receio de passar por um terceiro aborto. Aí eu falei assim, não, peraí, eu vou dar um tempo, eu sou feliz, eu sou uma pessoa de bem com a vida, eu tenho as minhas atividades que eu curto a vida, a minha família me dá o maior suporte, né? Meu marido também, então meus pais, meus amigos. Então eu dei uma pausa, assim, acho que de quase um ano, porque eu lembro que eu engravidei da Serena, descobri que eu estava grávida, acho que foi novembro, por aí, novembro de 2014, porque ela nasceu em agosto de 2015. Olha só. E nessa época, você já estava com 42? Eu estava com 41 e quando eu a tive, eu estava com 42. Assim, aliás, um mês, 30 dias, ela nasceu 3 de agosto e eu fiz 5 de setembro, 42. Então foi presente de aniversário antecipado, de um mês antes. Maravilhoso. E aí esse medo, ele, né, como foi? Quando que você parou o preservativo? Quanto tempo levou, né? Ou já foi logo de cara? E tinha ali o medo ainda, ou ele já estava mais adormecido, tinha um outro medo? Como que foi isso? Na verdade, foi um pouco, assim, eu até falo que a Serena foi foi um pouco de esperança, assim, porque eu lembro, assim, que a gente não usou naquela ocasião, assim, meio que, tá ali, então, vamos ficar aqui, tá tudo bem, né, assim, foi um pouco foi relaxamento mesmo, assim, não foi assim, vou parar agora e pronto. Foi um pouco de... tá, depois a gente pega e tal, depois a gente pega o preservativo, e aí foi, e não... Então foi uma coisa, foi bem relaxante, foi assim, eu não escolhi uma data, eu confiei nos princípios, assim, falei assim, acho que vai dar certo um dia, sabe, eu realmente coloquei no departamento da esperança, um dia vai, mas eu não coloquei uma data e nem... Porque nesse momento eu já não estava mais preocupada se eu tinha 41, 42, se eu já tinha passado dos 40, eu não estava preocupada mais com isso. Eu tinha esquecido a minha idade. Eu já estava querendo estar bem comigo mesma. E porque preservar você vê, um casal precisa preservar o relacionamento, né? Se eu continuasse naquele caminho de obsessão, de tristeza, eu ia me prejudicar e prejudicar meu relacionamento. E estava claro para mim que eu queria preservar o meu relacionamento. Então, isso estava muito claro. Então, foi assim, se me perguntar, eu não parei assim, vou parar no mês de agosto. Não, foi uma hora que a gente não usou e aí deu certo. Olha só, tava tudo alinhado ali, né? Exatamente. Precisava acontecer. E eu costumo dizer que, gente, parece assim mágica, mas não é, e também não é receita, assim, sabe? Não tomem isso como, né? Porque eu ouço muita gente falar, não, relaxa que você engravida, assim, como se fosse fácil relaxar. E não é isso, mas de fato, quando teu corpo tá alinhado, né, ali com a tua mente, com as tuas emoções, gente, a gente tá tudo ligado, né? Não tem como não dizer que isso vai favorecer uma gravidez. Certamente vai favorecer, né? Então, essa é importante de talvez tudo que tá precisando agora para você, por mais paradoxal que seja, você já dá uma pausa, né, de um tempo, para realmente se encontrar, né? Se encontrar, se equilibrar. Inclusive, a gente vai começar em 2021, eu já dei já falei um pouquinho nos stories, um projeto de autoconhecimento, porque eu vejo que, assim, eu posso ajudar as mulheres a engravidarem, eu posso ajudar no sentido de apresentar especialistas, de apresentar técnicas, de reunir tudo no curso que a gente tem aqui, mas se ela não estiver bem com ela mesma, se não for um caminho de volta que ela fizer, provavelmente quando esse filho chegar, mesmo assim não vai ter tanta felicidade, sabe? Então é importante tudo isso, né? E por isso que eu fiz questão de trazer a Silvia aqui hoje, porque ela fez esse caminho de volta, ela faz todos os dias, né? Então isso é muito importante. Agora, outra coisa que eu queria te perguntar, que aqui é muito comum, mas eu não sei se você viveu isso, é a pressão da idade, né? Você está falando que teve uma hora que você esqueceu da sua idade,
Mas alguém te falava disso, você via isso, porque outra coisa que tem muito aqui é isso, a pressão da idade, assim, porque às vezes ou a mulher decide, o fator de decisão para não, eu quero ser mãe, muitas vezes é o relógio biológico, né? Uhum. E aí é importante se perguntar novamente daquele desejo, se ele é genuíno ou não. Porque se é só o fato de você saber que a sua reserva ovariana está acabando, está faltando ainda uma resposta, né? Mas essa pressão existe da sociedade aqui no Brasil, é muito comum. Eu sei que nos países mais desenvolvidos já não existe tanto, tal, mas aqui no Brasil ainda elas ainda ouvem muito e me contam muito que ouvem, nossa, você tá muito velha para ser mãe. Nossa, você quer ter filho, ele vai te chamar de vó, ele nem vai saber que você é mãe dele, vai te chamar de vó. Outro dia eu abri aqui uma caixa de perguntas, um monte de gente falou isso, assim. Então, você sentiu isso ou não? Você não passou por essa Não, pressão? eu Assim, acho que existe, assim, mas no meu caso, como eu te falei, Aline, eu acho que existe essa pressão, sim. Eu acho que existe essa cobrança também. Mas tem uma coisa que a minha mãe me ensinou, que ela, toda vez que eu falava assim para ela, mãe, a sociedade cobra isso, né? Ah, mamãe, as editoras não querem publicar uma pessoa que não é famosa. Aí ela falava assim, mas quem é? Quem são essas pessoas? Quando ela me pedia para nomear essas pessoas, eu paralisava um pouco. Eu falava, peraí, será que é tanto a sociedade ou será que eu já estou introjetando algumas crenças limitantes aí para me dificultar, né? Porque, assim, a melhor coisa que pode acontecer quando você está ou num estado de vítima ou querendo sair de um estado de vítima é você achar um culpado. Então, assim, não estou falando que essas pessoas, né, que te procuram, essas mães, essas desejantes que te procuram, estão procurando um culpado. Eu procurei muitas vezes um culpado. Toda vez que um médico dizia que, se você fizer 42, nossa, você não tem a menor chance, que eu vi, né? Claro que a gente escuta isso. Não deixa chegar a 42. Se você chegar a 42, até a ginecologista, qualquer um pode, porque a estatística diz isso. Mas eu tinha essa preocupação de não eleger um culpado, porque assim, eu não queria a culpa para mim, como eu não queria passá-la para ninguém, eu não queria dizer assim, não, a culpa foi do médico que falou isso e aquilo outro, porque assim, para mim estava bem claro, Aline, que o que eu sentisse, eu era responsável não só pelo que eu sentia, mas pelo que eu fazia o outro sentir, ou pelo que eu dizia que o outro sentia, tá entendendo? Porque assim, a minha equação foi assim, peraí, como é que realmente eu posso melhorar não só a mim, mas assim, ao meu redor. Porque assim, toda vez que alguém me falar alguma coisa, eu ficar chateada, eu sempre digo assim, todo mundo escuta dizer que o poder está dentro da gente. A partir do momento que eu digo, aquele médico me tirou do sério, acabei de dar meu poder para ele. Numa fração de segundos, saiu de mim, eu dei para ele de graça. Ele nem pediu, eu dei. Você entende? Então, assim, é isso. As coisas têm o peso que a gente dá, você né? entendeu? Então, eu tinha esse cuidado de... Não é que eu não ouvia essas coisas, mas eu tinha o cuidado de separar o que eu estava ouvindo. Eu separar, tá entendendo? Dizer assim, peraí, a pessoa está dizendo isso porque às vezes ela nem sabe o que ela está dizendo. As pessoas dizem qualquer coisa. E às vezes o meu inconsciente provoca o outro, tá entendendo? Assim, é difícil a gente separar, né? Mas tinha um momento que eu falava assim, peraí, esse daqui, ela falou, tudo bem. Se eu disser para mim que ela me tirou do sério, que ela acabou o meu dia, que essa pessoa acabou o meu dia por causa disso, acabou meu poder o dia inteiro, então. Eu já não me recupero mais. Compreende? Então, assim, eu tinha essa consciência, aliás, eu tenho essa consciência até hoje, eu sempre falo, às vezes, olha, eu sou mãe de 2 meninas, e às vezes eu já me peguei falando, vocês estão me tirando do sério. Aí eu mesmo busco, eu quero tirar de volta essas palavras. Eu quero engolir de novo. Porque, como é que eu acabei de dar para 2 pigoitinhas, para 2 sapecas, todo o meu poder? Entendeu? Vocês estão me tirando do sério, vocês estão querendo me tirar do sério. Tá entendendo? Eu evito essa frase, porque eu falo assim, não, poxa, elas não podem ter meu poder assim, de graça. Elas até podem, a gente pode até competir um pouquinho, porque às vezes acontece, né? A gente brinca de ser criança quando a gente é mãe. Então, é natural, né? Mas eu não posso dar assim de graça meu poder para qualquer um. Não, e é pegar para si a autorresponsabilidade, né? Não, eu sou responsável pelo que eu tô ouvindo, pelo que eu tô... Outro dia eu fiquei muito brava aqui com alguém, eu fiz a jornada da fertilidade e foi um evento maravilhoso, gratuito, com todos os profissionais do curso que é pago e tal, e foi muito legal.
E aí uma pessoa, olha só, de tantas bacanas, eu foquei naquela uma. Ela falou assim, mas se isso daí for para vender curso no final, eu não quero nem saber. Aquilo me provocou de um jeito, mas de um jeito que eu fiquei com tanta raiva dela, né? Aí eu fui para os stories, eu falei, olha só, se você tá pensando assim, você pode deixar de me seguir agora, porque eu não te quero aqui também, não sei o quê. E falei, desabafei. Depois, a terapeuta do curso, a Sônia, que dá o Theta Healing, que já esteve aqui com a gente, ela falou, Aline, queria te falar uma coisa. Tenta buscar aí dentro de você por que que isso te afetou tanto. Fala pra mim. Foi uma pessoa que te falou isso e outras 50 te falaram coisas maravilhosas. Por que que você deu poder para essa uma? O que está errado não está nela, está dentro de você. Você precisa se observar nisso. E aí eu levei aquele chacoalhão, né? Falei, nossa, é isso, é isso. Como que, né, por um momento eu dou toda aquela energia boa, tudo aquilo que estava sendo construído há meses, não sei o quê, e de repente, pá, né? Por que que te afeta tanto? Então, esse exercício também vale para vocês que estão assistindo, né? Por que que esse médico ter me falado que eu tô velha me afetou tanto, né? Por que que a fulana disse que meu filho vai me chamar de vó e isso me afetou tanto? Porque isso, gente, ela falou sobre a ótica dela, não é sobre a sua. Não é sobre você, é sobre ela, né? Na Bíblia, né, tem muitas passagens interessantes e uma delas fala, né, que a boca fala daquilo que o coração, que está cheio o coração. E é isso, né? Cada um só vai dar aquilo que tem, né? E o que é que você está se oferecendo, né, Silvia? Acho que essa reflexão é importante de fazer. E aí, queria pular então agora para o momento que você engravidou da sua primeira filha, a Serena, né? Isso. Como é que foi essa gravidez? Se naquele momento tudo aquilo né, de medo foi por terra e você se sentiu já empoderada ali, ou se ainda não, como que foi sua gestação? Não, não foi o início foi bem tenso. Porque eu tinha ainda o medo de perder, né? Mas até procurei um psicólogo amigo meu que tinha me atendido quando eu tinha 20 anos, e eu até perguntei, você ainda lembra de mim? Ele, claro, você vem aqui no consultório. Eu fui lá, foi uma única sessão. Ele até falou assim, me ligou no dia assim, você só vai a uma única sessão, já resolveu o problema? Eu falei, não, já resolvi o problema. Porque até ele fez o prefácio do livro, né, Dr. João Batista. Sim. E eu falei pra ele quando eu fui, eu sofri perdas e tal, e no final eu falei assim, doutor João, eu tô grávida de 12 semanas e tal. Ele, Silvia, aí me deu aquela bronca, né? Eu tava achando que a gente ia ter que começar a rezar aqui, porque você ia me dar uma notícia triste, você me dá uma notícia maravilhosa dessa e tal, poxa, eu tá com medo de ser feliz, vamos trazer luz pra isso, a luz, olha pra luz. E eu fiquei com aquilo na cabeça e eu falei assim, gente, é óbvio, eu tô com medo de ser feliz, eu tô com medo de dar tudo certo agora, né? E nesse momento também foi um momento que eu dei outro salto. Virou a chave. Virou a página, assim. Eu falei, opa, mudei de fase, literalmente. Olha só, né, como até por sobrevivência, né, o nosso cérebro, ele se apega a tudo que ele já conhece, né? Então, se o que você conhecia era dor, era, de repente, né, puxa, deixa eu ir com calma, porque pode ser que não dê certo, e aí quando tá dando tudo certo, é muito comum, né, a autossabotagem, né, tá em cena e falar, não, você não é merecedora disso, não, cuidado, daqui a pouco você vai ver o que acontece. É muito comum isso na nossa cabeça, né? Exatamente. Então, acho que esse foi um momento que eu mudei, eu realmente falei assim, não, eu tenho que mudar de fase, não dá pra seguir assim, não vai ser bom pra mim. E aí eu fui melhorando, fui evoluindo, e aí foi tranquilo depois. Claro, cheio de aventuras, né? Conta um pouquinho, como foi sua gestação da Serena? Então, depois dos 3 meses, eu dei uma tranquilizada e eu consegui uma coisa que eu deveria até ter feito antes, até digo para as mulheres que estão desejantes, procurar grupo de apoio, né? No caso, o seu Instagram é um grupo de apoio. Tem grupos de apoio, hoje em dia não sei se está tendo presencial no Brasil, porque nessa questão da pandemia, mas os grupos de apoio assim, são fundamentais, porque você escuta de todo tipo de mulher, de todo tipo de história, de todo tipo de lugar, de todo tipo de... Nossa, é muito bom. Assim, para mim
foi também foi um apoio, foi assim, uma segurança. Assim, eu tinha ali um grupo que me acolhia. Então, acho que o grupo de apoio foi fundamental. Se eu soubesse, eu teria ido antes. Eu não conhecia, eu conheci já depois que eu estava grávida, porque eu estava querendo ter parto natural e tal, e isso é desencorajador para quem já tem mais de 40. Então, o grupo de apoio, pô, aí via mulher de mais de 40 tendo filho, mulher que já tinha tido 2, 3 perdas gestacionais com 2, 3. Eu falei, gente, então peraí, me achei, encontrei minha tribo, né? Foi um pouco de tipo assim, me sentir acolhida mesmo. Então, acho que isso foi fundamental. É porque eu vejo que as redes de apoio, elas são fundamentais, até a gente tem um Telegram, e que eu acho muito bacana, porque as mulheres ali, às vezes chega uma nova, assim, que vem completamente devastada, não sei o que, daqui a pouco estão todas erguendo ela. Então não é um grupo daqueles que você entra e... o bichinho. E te joga mais para baixo, sabe? Que tem grupos que parecem, e isso é importante, gente. Tem grupos que parecem que te puxam para baixo, porque aí uma vem contra uma experiência ruim, aí a outra vem contra uma pior ainda, como se tivesse ali um nível de vamos pontuar, qual que é a pior de todas vai ganhar, né? Como se fosse isso. Então, vira um testemunho ali, um atrás do outro, só contando tristeza, isso vai te fazer mal. Você atrai aquilo que você, né, do que você tem contato. E a gente tem também um grupo no Telegram e é muito bonito de ver esse processo acontecendo e elas falam justamente disso. Você fica muito na sua caixinha achando que é só com você, né? E aí quando você vai, amplifica, né? Abre o olhar, é como se uma janela abrisse e você falasse, nossa, tem um monte de gente que está passando um monte de coisa que eu e que, né, deu certo e que superou, mudou, enfim. E aí vai quebrando todas aquelas crenças limitantes, né, que você tinha. Então, realmente, mais uma dica aqui legal. Aliás, eu tô anotando, ó, já temos 5 dicas muito bacanas que vocês vão saber o que a gente vai fazer com ela no fim da live, tá? Fique até o final. E você conseguiu ter o seu parto desejado, da forma que você queria? Como que foi? Eu queria o parto natural. Aline, a minha irmã fez cesárea, ela foi super bem na cesárea dela, a recuperação dela foi super tranquila, ela teve 2 cesáreas, foi super tranquila. Mas eu tenho um medo de agulha que me pelo, gente, até hoje. E para fazer os exames de gravidez, eu fazia olhando a cara para o outro lado, era assim, parecia criança. Até meu marido, Silvia, meu Deus, Silvia, eu falava, mas eu tenho um pavor de agulha. Aí, então, aí, então eu já estava certa que ia ser parto natural. E eu queria que fosse o mais natural possível. Eu sei que tem gente que mede pressão, né, que tem que botar acesso e tal. Eu falava, gente, eu não posso ter nada disso. E aí foi, enfim, até o final, né, que eu decido ter o parto domiciliar, na última hora, porque para mim era muito importante estar com pessoas conhecidas ali. Eu pensava assim, gente, se entrar uma pessoa que não me conhece e diz assim, o coração, eu vou me entrar num pavor e não vai ser bom. Então era muito importante eu estar num lugar de muita confiança, né? Eu estar bem, estar em casa, para mim foi muito importante também. As minhas 2 filhas nasceram em casa, porque eu sabia que no hospital entrar um estranho, né, e eu fiquei pelado o dia todo, né, o dia todo não, porque no caso a Serena começou à noite, né, mas assim, eu ficava em casa, tranquila, não ficava assim, tem alguém olhando, vai entrar, vai medir minha pressão, essa preocupação era zero para mim. Então foi muito importante, né? Eu falo que essa é uma escolha realmente muito pessoal, eu não, você é a favor do parto domiciliar? Eu sou a favor da mulher fazer essa escolha. Se você se sente bem no hospital, assim, eu não gosto do cheiro do hospital, eu não gosto do cheiro gelado, acho gelado, ar-condicionado, praticamente tudo me incomoda num hospital. Mas se você se sente segura lá, é lá que tem que ser seu parto. Se você se sente segura numa mesa de cirurgia, faz uma cesárea, não tem problema, você tem essa opção, né? No meu caso, eu não me sentiria segura e eu temia uma recuperação lenta, enfim, né? Porque, imagina, não gosto de agulha, imagina levar um corte, seria complexo para mim. Enfim, então para mim é uma escolha muito pessoal, não é que você incentiva isso, não, acho que é uma escolha que tem que você e seu parceiro, se puder te ajudar nisso, que ajude, se não tem parceiro, que você converse com as pessoas, com o grupo de apoio, né? Se não tem uma parceria, pode ter o grupo de apoio, que é a melhor parceria, que é quem vai te dar vários depoimentos e vai ajudar. Exatamente, é isso que você falou, é importante, né, de você acolher as tuas escolhas, respeitar aquilo, né? Obviamente você estava muito bem amparada, né? Então
saber, né, que os riscos podem acontecer tanto em casa quanto no hospital e já ter um plano B caso isso aconteça, isso é fundamental, né? E aí você fala então de 2 filhas, né? Como é que foi? Você estava ali já achando, né? Puxa, será que vem a primeira e de repente vem a segunda, né? Não só uma, 2. Como é que foi Pois para é. você essa segunda maternidade? Você Pois é. reviveu coisas da primeira ou não? Não, Como olha, que foi a Silvia mãe de uma e Silvia mãe de 2? a Silvia, mãe da Maia, foi completamente diferente. Primeiro porque eu não estava nem tentando, assim, era uma coisa que eu já tinha até, assim, abstraído. Até minha mãe falava, nossa, tira foto da sua gestação, nossa, vai ser uma gestação única e tal. Enfim, eu sei que quando estava com 1 ano, eu amamentando, aquele papo de amamentar não engravida, ainda mais que eu já tinha 43, né, 43 anos, amamentando eu estava tranquila, né, estava lá tranquila, numa boa. Gente, contra todas as estatísticas, né? Contra todas as estatísticas, 43, amamentando, eu falava assim, gente, tô tranquila, né, tal, eu tava muito eu tava muito tranquila. E aí, quando eu lembro do dia, assim, eu lembro exatamente do dia, assim, que eu adoro tomar café, e eu fui tomar um café, eu dei um gole no café, Aline, e não aguentei. A primeira coisa que veio na cabeça, eu falei assim, tô grávida. Eu não tenho nem dúvida, eu estou grávida. Olha Não, mas isso. eu estava sozinha no café, não tinha nem com quem compartilhar isso. Fui direto para a farmácia comprar o teste. Não aguentei nem meu marido chegar em Uau. casa, porque já tava, o teste dava assim, quantas semanas a gente já estava. E eu já estava com 7 semanas. Ou seja, aí foi Não. Aí eu tive uma gravidez assim, quando já estava o coração batendo, eu falei assim, gente, mas foi tão rápido assim dessa vez. E aí, então, eu falo que a Maia foi a melhor surpresa da minha vida, assim, foi a maior surpresa, né? Nem a maior, né? Foi uma grande surpresa. Por isso que eu digo para as mulheres, assim, às vezes a gente fica preocupado com a idade e tal, talvez os médicos se dissessem, olha, agora você pode ficar tranquila. E eu fiquei tranquila, né? Porque depois dos 42 diz que não engravida, então 43, amamentando, eu falei, ó, tô no paraíso. Não, Preciso me preocupar com chances menos 10, né, de né? chances. É o que dizem, né? Por isso que eu digo assim, as estatísticas são variáveis. Por isso que eu não leio estatística assim, médica. Na época eu parei, quando eu fiz a pausa, eu não lia mais estatística nenhuma. Eu falava assim, gente, hoje eu vejo que as estatísticas são variáveis. Porque eu não sei se eu entrei para a estatística, né? Ao parir, parto natural aos 44 anos. A Maia nasceu dia 21 de agosto, eu fiz aniversário 5 de setembro, né? Não deu nem um mês de aniversário, foi um presente bem 15 dias antes de eu fazer 44. Então, assim, não tenho... eu acho que antes dessa preocupação da idade, olhando hoje, né, é essa preocupação de você ver um dia de cada vez, dessas ferramentas que você colocou aí, né, desse processo de autoacolhimento. Porque tem o grupo, né, que te acolhe, mas você também tem que se acolher, você tem que ser sua melhor amiga, né? Esse trabalho é muito importante. Ó, então temos a sexta dica, seja sua melhor amiga. Trate você como você trata a sua melhor amiga, né? Porque a gente, mulher é muito boa e dá ajuda, né? Eu fiz um post exatamente disso faz uns 8 meses. Eu falei isso, porque a gente acolhe tanto nossa amiga, né? E para nós é sempre aquele dedo apontado, né? De julgamento, de culpa, de medo, de vergonha. Nossa, ó, a nossa live, gente, tá a 2 minutinhos de acabar. E esse papo foi muito gostoso. Ficaria horas conversando com a Silvia. Eu sei que vocês também. Então, eu quero contar para vocês a novidade da live, tá? O que é? Tudo isso, primeira coisa, gente, comprem o livro da Silvia, de verdade, sabe? Quer fazer algo por você ainda esse ano? Compre esse livro. Porque é muito transformador. Eu tenho certeza que vocês não vão terminar a leitura da forma que vocês começaram. De verdade, de coração. Segunda coisa, sexta-feira agora, dia 18, a gente tem um encontro fechado só para quem realmente está afim de fazer essa virada de chave que a Silvia fez. De sair do porquê comigo, porquê eu não engravido, do pra quê, tá? Então a gente vai ter um encontro fechado com a Silvia. Sexta-feira, fiquem de olho no Instagram, provavelmente ainda entre hoje ou amanhã eu vou anunciar, precisa fazer inscrição, tá? Então lá vai ter todas as dicas e aí a gente vai falar então sobre esses 6 passos que ela foi falando na live e eu fui pegando, que levaram ela nesse autoconhecimento e fizeram com que ela pudesse encarar a maternidade de forma mais leve, tá? Então, primeiro passo,
se dê uma pausa, mergulhe em você. Segundo, faça um exercício de gratidão. A Silvia fez o do pote da felicidade, que a gente vai explicar o que que é e como que faz. 3, viver no presente, né? Tenha essa ação de viver cada dia de uma vez. 4, escrita como um portal para acessar o seu autoconhecimento, né? Para te fazer ter acesso aos seus sentimentos. 5, grupo de apoio, a importância, né, de se Muito sentir importante. acolhida no meio. E 6, você se autoacolher, tá? Então a gente vai falar sobre 6 passos no encontro fechado. Sexta-feira agora, dia 18. Não percam, fiquem de olho. E já quero agradecer a todos que estiveram por aqui. Agradecer Obrigada a a Silvia. todos. Silvia, muito obrigada. Uma grata surpresa. Quando você vier para o Brasil ou quando eu for para a Alemanha, eu quero muito te ver pessoalmente. Ah, eu também. Eu falo pro meu marido, eu acho que eu vou ter que pegar uma van e sair viajando pelo Brasil, porque agora as minhas leitoras estão todas espalhadas, as amigas virtuais que eu descobri. Inclusive, Aline, eu estava até falando com outra menina que eu conheci, a Lê Magalhães, que eu conheci no Literário Blog, e várias outras mulheres que eu conheci. Né? Eu acho que foi o que salvou esse ano, porque esse ano foi um ano difícil para todo mundo, né? Não diria difícil, desafiador para todo mundo, né? Porque a gente é privilegiado, não pode dizer que foi difícil, porque não faltou comida, não faltou... Isso, Não faltou exato. casa e tal, né? Para muita gente faltou muita coisa básica. Então, assim, acho que a leitura que eu conheci, os IGs que eu conheci, esse ano foi o que salvou, assim, que deu uma alegrada, né? Mas, assim, porque a gente ficou preocupada, eu estou preocupada até agora, né? Porque assistir a humanidade morrer e é muito difícil, é muito complicado, né? É muito doloroso.